Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha trajetória desde a infância até eu chegar na faculdade de medicina da Harvard. Durante todos esses anos no meu Instagram eu sempre recebi mensagens de muitas pessoas dizendo que se inspiram em mim, que se identificam com a minha trajetória. Então eu decidi contar um pouco mais, de maneira mais aprofundada nesse vídeo, como é que foi, sem romantizar, contando as dificuldades, as partes difíceis também, porque nem tudo sempre são flores. E é isso, eu espero que esse vídeo seja útil pra alguém que esteja passando pela mesma situação que a minha, ou que já passou, ou que tá na faculdade de medicina, quer seguir carreira, gosta de estudar e tem essa questão de se dedicar muito aos estudos. Então vamos lá, que a história é grande. Bem, mas se você caiu nesse vídeo de paraquedas, antes de tudo, prazer, meu nome é Carolina Passe, eu tenho 25 anos, eu sou médica formada pela UFRJ, passei direto do ensino médio para a faculdade e durante a minha trajetória eu fiz intercâmbio em Harvard. Aqui no Instagram eu compartilho um pouco da minha trajetória, as coisas que eu fiz, as coisas que eu aprendi, e eu também dou mentoria para vestibulandos e estudantes de medicina que querem ter direcionamento nas suas carreiras. Para começar o vídeo de hoje, vamos na primeira parte. Eu sou a primeira médica da minha família, não tenho médico na minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Tenho outros profissionais da área da saúde, da enfermagem, odonto também, mas não tenho médico. Meus pais não têm faculdade, meus pais trabalham com comércio, então, assim, eu sou a filha mais velha deles. Quando eu nasci, assim, meus pais ali tinham mais ou menos uns 25, 26 anos. Então, assim, já tinham no apartamento deles, carro e tal. Então, assim, eu sempre tive as coisas básicas, sabe? Tipo, eu não passava muita dificuldade, mas também não era rica. Eu tinha, tipo, o básico dentro das condições dele. Mas meus pais sempre trabalharam muito. Meu pai, durante muitos anos, teve loja, ele sempre foi comerciante. Então, assim, eu sei muito bem o que é tempo de vacas magras, vacas gordas, muitas vacas e sem vaca nenhuma. Então, assim, eu sempre acreditei muito que o estudo seria um meio, tipo, um caminho mesmo de eu conseguir garantir essa estabilidade financeira, né? Não esses altos e baixos, essa montanha-russa financeira que eu passava na maioria das vezes com a minha família. Então eu sempre gostei muito assim de estudar desde pequena. Minha mãe sempre me inspirou muito, me motivou demais, sempre me deu muito apoio assim para minha família, para os meus pais. Sempre foi importante que eu estudasse em bons colégios, dentro das condições que eles tinham para pagar, mas sempre procuraram me dar o melhor dentro das condições deles. Desde pequena, minha mãe sempre falava: olha, Carol, quando chegar na sala de aula, quando o professor ou a tia estiver te explicando, você vai lá, presta atenção, não converse na hora da explicação, que quando você chegar em casa para fazer o dever de casa, já que você prestou atenção na explicação, vai ser muito mais fácil. Desde pequenininha eu sempre tive essa mentalidade de que eu vou me dedicar no colégio para quando eu chegar em casa eu ter mais tempo livre para brincar. Então meu objetivo assim inicial era esse, sabe? Eu lembro assim que eu era bem pequena, eu sempre tive rotina assim de dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, tipo, almoçar, jantar, e aí depois, que eu chegasse em casa e descansasse um pouco, eu tinha meu horário ali pra fazer o dever de casa. Não gostava de, assim, quando eu tinha a prova, não gostava de estudar na véspera da prova, sempre estudava um pouquinho antes pra eu não ficar, desesperada, tendo que, correr atrás do prejuízo na véspera da prova. Sempre gostei muito de ter meu próprio cantinho, então ali mais ou menos quando eu tinha uns 5, 6 anos, minha mãe comprou, não tem aquelas mesinhas assim de plástico, tipo de praia, tipo a cadeira com uma mesinha, ela comprou uma dessas pra mim. Eu lembro que a minha era branquinha e tinha uma florzinha de girassol. Eu estudava porque a mesa da casa, tipo a mesa da sala de jantar era muito grande. E aí eu não tinha altura suficiente, pra ficar escrevendo e nem pintando. E daí ela comprou essa mesinha pra mim e ali era o meu cantinho de estudos. Aí eu botava meu porta-lápis e minhas coisinhas assim, canetinha, livro. E aí foi isso. Então, assim, desde pequena, eu sempre tive isso eu sou muito grata à minha mãe, assim, de verdade. Eu acho que esse é, com certeza, um dos maiores legados que eu tenho a ela, assim. Eu sempre serei eternamente grata por ter a minha mãe na minha vida. Beijo, mamãe. Que me deu esse suporte desde pequena pra eu conseguir, ter esses hábitos desde nova. Assim, meu pai nunca foi muito de estudar, mas assim, sempre, isso daqui você tem que fazer, isso daqui não. Eu acho que eu estar dentro de uma família que me apoiasse desde o começo sempre, assim, fez o total diferencial. E eu reconheço que isso é um privilégio, porque poucas pessoas gostariam, quer dizer, porque muitas pessoas gostariam de ter isso, mas poucas pessoas têm de fato. Às vezes,
a gente precisa trabalhar mais cedo, sair de casa mais cedo. Eu acabei tendo isso dos meus pais, porque meus pais também começaram a trabalhar muito cedo. Minha mãe começou a trabalhar ali com 12, 13 anos. Ela vendia algumas coisas e minha mãe sempre teve esse sonho de estudar, sabe? E aí ela vem de uma família bastante humilde, com muitos irmãos e tal. Então, assim, ela queria, né, que a filha dela tivesse a oportunidade que ela não teve. Então, isso com certeza fez o total diferencial, né, de ela não querer que a história se repetisse comigo. E daí, o tempo foi passando, eu fui crescendo, daí eu saí do jardim, fui para a primeira fase do ensino fundamental, depois fui para o segundo fundamental, mais ou menos ali quando eu tinha uns 10 anos, meu irmão nasceu. Mais ou menos, lá ali para os meus 9, 10 anos, eu passei a estudar assim sozinha, sabe? Eu não pedia mais as coisas pra ela, assim, só quando precisava assim mais de ajuda e tal, mas aí eu fazia as coisas por mim mesma. Eu tinha uma mania, assim, como vocês podem ver, eu adoro papel, caderno. Eu tinha minha própria agenda e, assim, eu chegava da escola e eu escrevia, tem que estudar ciências, tem que fazer trabalho de artes, tem que fazer, sei lá, redação na parte de português. Então, eu sempre fui muito organizado nesse sentido de que eu não gostava de acumular as coisas, não gostava de ficar estudando muito final de semana. Se eu estudasse final de semana, tinha que ser, assim, de dia, de noite, eu não gostava. E então, assim, pra mim, a base de tudo sempre foi organização. E aí, eu fui crescendo, fui tendo mais autonomia. E chegou ali os meus 9, 10 anos, eu gostava já de estudar sozinha. Eu já sabia quando que eu tinha prova. Eu pegava ali o calendário da escola, deixava já, né, tipo, colado na parede do meu quarto. Então, assim, eu fui desenvolvendo essa autonomia. Assim, tudo por conta própria. Eu nunca precisei de explicadora, nem aula de reforço, nem nada do tipo. Nada contra, mas eu sempre queria, sabe, ter essa independência de não querer depender de outras pessoas para fazer as minhas coisas. E isso, querendo ou não, foi muito bom porque eu consegui amadurecer em muitos pontos. Depois que eu saí do ensino fundamental, eu fui pro 2, aí você começa no sexto, sétimo, oitavo, nono ano. E daí foi uma fase que eu comecei, assim, intensificar mais o meu ritmo de estudos. E por que e como que eu cheguei nesse pensamento? Porque no meu colégio, eu lembro que eu estudava assim de tarde e na hora do recreio tinha o pessoal do ensino médio, né, que estava ali na fase do vestibular, que também coincidia os horários do recreio junto com o meu recreio, que era do ensino fundamental 2. E aí eu comecei a fazer algumas amizades com o pessoal do ensino médio. Eu ali nos meus 7º, 8º ano, eu fazia amizades com o pessoal do 2º, 3º ano do ensino médio. Eu fui percebendo que, cara, esses caras, assim, eu acho que quando você olha, né, você tá ali sendo mais novato na escola, você olha pro pessoal mais velho e fala, olha, nossa, esse pessoal super adulto, vai pra faculdade e tal. Então, assim, eu gostava, assim, de ter essa proximidade com eles, porque eu queria saber como é que era, tipo, a vida do ensino médio, tinha essa curiosidade. E daí eu fui conversando com muitas pessoas, assim, perguntando, né, como é que funciona o ensino médio, o vestibular, assim, de curiosidade mesmo. E aí eu fui percebendo que eles tinham uma grande quantidade de matérias. E 90% das pessoas que eu conversava falava, nossa, tem muita matéria para estudar, tem muita coisa para aprender. Às vezes eu fico inseguro sobre será que vai dar tempo de eu revisar tudo antes da prova. E aí eu fui percebendo que, cara, as mesmas matérias, não todas, mas grande parte das matérias que eu vou ter no ensino médio, eu acabo tendo no ensino fundamental, só que no ensino médio de maneira mais aprofundada, né, com extensão de química, física, algumas coisas de matemática, álgebra, que são mais específicas. Mas a base, assim, tipo, das matérias, sei lá, ciências, história, geografia, era basicamente a mesma. Então, eu cheguei à seguinte conclusão que o quanto mais eu me dedicasse naquela fase antes do vestibular para conseguir ter uma boa base, melhor seria. Porque quando eu chegasse na fase do vestibular com uma boa base muito bem consolidada de todas as matérias, eu iria com certeza achar mais fácil. Então, eu ia ter menos estresse em ter que aprender os conteúdos e sim, de fato, treinar para fazer prova. Eu falava, cara, eu vou estudar muito, 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 muito. Eu tinha mais ou menos ali os meus 14 anos. E eu falei, caramba, eu preciso estudar muito, muito, muito pra quando eu chegar no ensino médio, tipo, nas vésperas do vestibular, eu não ter problema nenhum com saber matéria. Eu já saber, tipo assim, ter uma boa base, ter uma base bem sólida, bem forte. Pra eu conseguir, assim, vou pegar só simulado, vou fazer só revisão, vou fazer muita questão. E é isso. Aí eu vou ter nota pra passar onde eu quiser, em qualquer curso.
Esse era meu objetivo, assim, não depender de nota, sabe? Eu ficar ali, fazer meu papel, tirar uma boa nota, ter um ótimo desempenho no vestibular e escolher o que eu quisesse. Essa era a minha meta. Então, assim foi feito. Daí eu comecei a estudar muito, mas muito mesmo. Assim, óbvio, né, que eu não virava à noite, eu não deixava assim de sair. Óbvio, né, que ali na fase do ensino médio do vestibular eu tive que deixar de sair. Deixar de participar de coisas de família, de festa e tal, assim, abrir mão de muita coisa. Mas ali na fase antes do ensino médio, oitavo, nono ano, assim, cara, vou fazer tudo o que eu puder dentro dos meus limites, mas óbvio, não vou deixar de dormir, não vou deixar de sair com a minha família, não vou deixar de viver, mas eu esforcei muito. E daí, gente, em contrapartida, conforme, né, eu estava estudando, tirando ótimas notas, assim, tirava tudo 9, 10, praticamente, isso foi despertando a atenção dos professores, né, assim, de certa forma, né, que professor que não gosta de uma aluna participativa, que sabe das coisas, que interage e tal, e por isso a pessoa até, né, se sente melhor, assim, quando você, né, você tá ensinando algo para um grupo e tem alguém ali sempre, né, que tá interagindo junto com você. Então, chamou, assim, a atenção da maioria dos professores, não somente eu, mas também, tipo, na minha escola também tinha outras pessoas maravilhosas, assim, muito, com potenciais muito bons, mas em contrapartida, também chamou a atenção negativa de algumas pessoas, assim, não gostavam de mim, tipo, eu tinha fama de nerd, às vezes de patricinha, de metida, e uma coisa que no meu colégio tinha, que, assim, eu sempre fui muito contra, no meu colégio tinha como se fosse assim, um mural de destaques. Então, o que a gente chamava de quadro de honra. Esse era o nome do lugar. Então, na minha escola, tinha uma parede em que cada ciclo de provas, eles divulgavam uma lista com a classificação dos top 10 melhores alunos de cada série. E ali eu ficava ali no top 3, assim, segundo, às vezes no primeiro, isso no ensino fundamental, porque no ensino médio eu só ficava no primeiro. Isso foi despertando a atenção também dos alunos. Então, assim, tinha gente que na escola, tipo, eu nem sabia quem era a pessoa e ela vinha, você que é a Carol Passe do primeiro lugar, lá do quadro de honra, que tira nota alta, como é que você faz pra estudar? E aí, foi baseado nisso daí que eu criei o Passe com a Passe, né, esse canal aqui em 2017. Mesmo que eu não tenha postado vídeo e nem tenha investido meu tempo naquela época, porque eu tava estudando pro vestibular. Mas isso é uma das coisas, assim, que eu gostaria muito de ter feito antes, de ter postado mais coisas, sabe? De ter compartilhado mais, assim, essa fase da minha vida e deixar registrado aqui no YouTube pra ajudar alguma pessoa. Muita gente, assim, vinha me procurar pra tirar dúvida, pra perguntar como é que era a minha rotina, como é que eu fazia pra estudar. Assim, não tinha segredo, eu sentava a bunda na cadeira, abria o livro, não tinha chat GPT, nada disso, tipo, Cloud, AI, inteligência artificial, não tinha nada disso, tipo 2014, 15, 16. Eu sentava lá e eu ficava lendo. Assim, eu não tinha outro método, sabe? Era fazer exercício, ver prova, ler, às vezes eu fazia resumo também, prestar atenção na aula. Esse era a minha máxima. Quanto mais eu prestar atenção na aula, menos eu vou ter que fazer esforço para aprender a matéria em casa. Dependendo da didática do professor também, né? E aí eu era muito procurada por muitas pessoas. E em contrapartida, tinha outras, né, que, nossa, eu chegava perto da pessoa, tipo, sai daqui, cai fora. Sofri bullying no colégio por conta disso. Teve, assim, uma coisa que me marcou muito. Eu lembro que uma vez eu fui em um restaurante, era aniversário da minha prima. E daí eu tava lá, tava eu, meu pai, minha mãe, minha família. E ela tiraram uma foto minha. E aí botaram em um grupo, assim, do Facebook, né? Olha pra você ter noção, naquela época era Facebook, não era nem grupo de WhatsApp. Instagram não tinha nem story. E botaram, assim, uma foto minha e eu falei, olha quem tá aqui e tal. Aí eu falei assim, não sabia que nerd frequentava restaurante. Gente, isso pra mim foi... Eu fiquei assim, meu Deus. Passei muita raiva. Mas assim, isso, né, na cabeça do adolescente, assim, me senti muito injustiçada, porque, cara, como é que a pessoa fala de mim se ela nem me conhece, se ela nem vive comigo? Então, eu sempre quis muito combater esse sentimento, essa fama de que eu não vivia, que eu não tinha vida, que eu só ficava estudando, que minha vida era essa. Apesar, assim, de várias pessoas que falavam isso pra mim, nunca conviveram comigo, nunca foram próximas de mim.
Na escola, eu tinha meu grupinho de meninas, enfim. E, assim, todos os meus colegas eram muito bons, assim, todo mundo era muito estudioso e tal. Acho que, assim, o meu colégio era muito bom, assim, poucas pessoas que não queriam muita coisa, mas, assim, a maioria, tipo, o pessoal estudava. Nem que fosse de véspera, mas estudava. Eu também já estudei de véspera, tá, gente? Não achem que a minha rotina era, assim, perfeita. Eu era uma máquina. Também não. Óbvio, né, que na vida vão acontecendo algumas coisas e às vezes você vai ter que se adaptar às situações. Vão ter vezes que seu estudo vai render muito, outras vezes não vão. Depende muito da situação, tipo assim, da vida, dos contextos familiares também, das questões financeiras e tudo mais. Depois eu fui pro ensino médio, eu entrei no ensino médio em 2016, na mesma escola. Eu estudei em 3 escolas na minha vida. A primeira eu fiz o jardim ali, né, a primeira fase da infância. Depois eu fiquei em uma outra escola por 3 anos, que eu fiz do 2º ao 4º ano do ensino fundamental, e aí depois eu fiquei uma nova escola do 5º ano do Fundamental 1 até terminar o ensino médio. Eu praticamente passei 8 anos da minha vida no mesmo lugar. Na escola que eu estudava, era uma escola assim de classe média, só que eu acho que eu era uma das mais pobres do meu colégio, porque assim, quando o pessoal, né, tipo, da minha turma, da minha série A, ia passar férias de janeiro na Disney, eu ficava, tipo, na região dos lagos do Rio de Janeiro, esse era o meu máximo. Eu também tinha bolsa, tipo, meus pais, né, a parte que dava pra pagar, pagava com muita dificuldade também, mas eu tinha bolsa na escola. E aí, conforme os anos foram passando, enfim, eu passei por algumas situações na minha família que, assim, não tinha condição nem de pagar mais o resto que eu tinha que pagar e o material. Então, por conta do meu desempenho e tudo mais, eu acabei ganhando uma bolsa de 100% na escola, o que eu sou muito, 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 mas muito grata mesmo a ter tido essa oportunidade, né, de ter, né, estudado em um colégio que me deu muita base, assim, para poder fazer vestibular, tanto o Enem quanto as outras provas. Então, mas foi muito difícil também, porque eu tive umas questões familiares ali quando eu tava no finalzinho do 1º ano do ensino médio, no 2º ano do ensino médio, principalmente, e no 3º ano também. Meu pai sofreu um acidente, ele ficou muito tempo sem andar, e aí as questões financeiras apertaram muito lá em casa, minha mãe também. Então, assim, eu poderia ficar falando aqui de várias situações, mas eu acho que o mais importante disso tudo é que, mesmo que a situação fosse muito, 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 muito ruim, tipo, tava bem mal, assim, quase no fundo do poço, praticamente, tipo, meus pais também. O que eu tenho de mais valioso de passar pra você é, independente da situação que você esteja, você tem que usar toda a sua dificuldade de combustível pra você querer vencer. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas e não querer mudar, sua vida nunca vai mudar. Você precisa racionalizar, às vezes. Eu sei que é muito difícil botar isso na prática e é muito fácil falar, mas eu peguei toda a minha revolta, toda a minha raiva, toda aquela indignação que eu tinha da situação que eu e a minha família estávamos, e eu queria mudar de vida. E eu falei, cara, eu preciso passar nessa prova. Eu não posso decepcionar a minha família, tem muita coisa em jogo. Óbvio, né, que rola autocobrança, perfeccionismo, pressão psicológica, mas eu botei na minha cabeça de que eu preciso mudar a história da minha vida. Se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, que é me dedicando, fazendo as minhas provas e seguindo, né, eu acredito muito que a educação tem esse potencial de mudar vidas. Então, eu sou a prova disso. Tipo, durante toda a minha trajetória, se eu não tivesse estudado, eu jamais teria conseguido passar para medicina na UFRJ, jamais teria chegado nos lugares que eu cheguei, conhecido as pessoas que eu conheci. Então, assim, estudar vale muito a pena, mesmo que várias pessoas falem hoje, ah, não, mas é muito fácil fazer outras coisas. Nada contra quem opta por outros caminhos, mas, enfim, eu acredito muito no potencial que o estudo tem de transformar a vida e fazer você uma pessoa, sabe, completamente diferente da pessoa que você era. Não no sentido, tipo, ruim, tá, gente? Mas no sentido bom de você ter oportunidade e poder mudar toda a história, tipo assim, de anos da sua família. E pra resumir logo isso, a minha fase do ensino médio foi bem conturbada, assim, por questões familiares, mas eu mantive meu foco e eu queria realmente garantir minha vaga na faculdade. Então, assim, eu passei por muita coisa, eu não acho que é válido eu mencionar aqui no YouTube, mas enfim, que são coisas, às vezes, também meio pessoais. Eu sempre gostei, assim, de ter esse foco e eu achava que seria importante para conseguir mudar a minha história. Também, com certeza, pude contar muito
com o apoio, assim, dos meus pais, do meu irmão, assim, que não soltaram a minha mão durante todo esse processo, assim, acreditaram muito em mim. Também dos meus professores, que ali eu tinha mais ou menos uns 10, 15 professores, mas em especial ali uns 4, 5 eram muito próximos de mim. Assim, eu pude desabafar várias vezes com eles, eles me ajudaram muito, 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 assim, foram amigos do coração mesmo. Então, até hoje eu sou muito grata a todos eles por isso, por terem me dado muito apoio quando eu mais precisei, por nunca terem duvidado do meu potencial. Mesmo quando muitas vezes eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu quero sair daqui. Quero, tipo, correr. E, claro, o meu grupinho do colégio, assim, meus amigos. Várias vezes, assim, eu tava muito, muito, muito mal. E pessoas, assim, anjos de Deus foram enviados e falaram, não desiste, continua dando o seu melhor, faz a sua parte que uma hora a sua hora vai chegar. Então, deixo aqui a minha eterna gratidão a essas pessoas. Se não fossem elas, talvez eu ficaria parada pelo meio do caminho. E claro, né, gente, as minhas orações, eu sempre acho que na vida a gente tem que ter a nossa espiritualidade desenvolvida. Vão ter pessoas que não vão concordar, mas assim, eu tô falando da minha história, então assim, pra mim, manter essa minha conexão com Deus e ter isso muito vivo dentro de mim fez a total diferença pra essa fase mais difícil, em que eu tive que ter uma resiliência muito grande pra conseguir vencer os obstáculos. Então, no ensino médio, foi uma fase mais conturbada, mas claro, eu vivi coisas muito boas, assim, eu sou muito grata pelas coisas boas que eu vivi, mas em contrapartida também tive que abrir mão de muita coisa para poder estudar, muita coisa eu queria fazer, não tinha condição financeira, muita coisa eu queria assim viver e eu não tive oportunidade, sabe? Então, como eu falava, nossa, eu posso ficar sentada chorando, me lamentando, ou posso ficar estudando. Aí eu optei por estudar. Mas enfim, agora vamos pra outra parte, que é a parte do vestibular. E aí, gente, nessa parte de vestibular, desde assim pequena, assim, fui uma pessoa assim muito falante, muito tagarela, sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas, então assim, sempre fui muito comunicativa. E por isso, eu assim, sempre, desde pequenininha ali, quando eu tinha mais ou menos os meus 9, 10 anos, eu fazia cursos de inglês. Então, assim, esse bichinho, né, de picar você e falar, você tem que ir lá pra fora, viver coisas. Assim, eu sou criada da Disney, então, basicamente, eu sempre tive muito esse sonho de morar fora, de conhecer outros países, de conhecer outras culturas, de me relacionar com outras pessoas que fossem fora da minha bolha. Como eu tinha muito, né, eu acho que eu ainda tenho esse lado muito comunicativo, eu sempre quis, né, tipo, botar isso em prática. E aí, mais ou menos ali, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu falei, nossa, eu quero ser diplomata, quero aprender vários idiomas, morar em vários países, ter várias experiências. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo, né, que a vida não é esse mar de flores, mar de rosas que a gente, quando é mais jovem, acha que é. E aí, por conta de relações internacionais ser um curso muito nichado, muito caro e, assim, querendo ou não, muito elitizado, eu acabei assim, e por conta da situação que, né, familiar que eu tava financeiramente falando, eu falei, cara, eu não tenho como fazer RI. Se eu fizer RI, a chance de eu ficar desempregada vai ser muito alta. E eu quero passar em um concurso que, sei lá, 30 vagas por ano, as pessoas demoram talvez anos para passar, é muito caro para pagar curso, não tem como fazer isso. Eu só tenho meu inglês e português. Não que isso fosse ruim, tá, gente? Mas, enfim, eu também não poderia, tipo, ficar, né, tipo, sonhando com uma coisa muito distante da minha realidade. Eu precisava manter meus pés no chão. Assim, eu sempre tive muita facilidade com, assim, todas as matérias, mas as minhas do coração sempre foram Química e História. E por conta disso, conforme ali foi chegando os meus 16, 17 anos, eu falei, cara, não vou mais fazer relações internacionais. Eu consigo pôr meu lado diplomático internacional em prática, mesmo eu não sendo diplomata. Foi nessa época, assim, que eu comecei a me aprofundar mais na parte da química. E eu sempre tive uma mania, que é uma curiosidade minha. Eu sempre gostei muito de cosméticos. Então, eu sempre ia lá na farmácia, quando eu ia comprar alguma coisa, eu ficava lendo o rótulo dos produtos para ver qual era a composição. E também, nessa fase ali dos meus 16 a 17 anos, nessa mesma época, eu comecei a estudar alemão por conta própria, assim, por vídeo na internet, site e tal. Eu falei, pronto, vou virar engenheira química, vou pra Alemanha e vou criar minha marca de cosméticos. Não que isso não seja um plano, eu ainda tenho, né, mais pro futuro, quem sabe um dia fundar minha marca de cosméticos. Mas enfim, eu queria, né, tipo, um trabalho que eu conseguisse ter uma renda boa, que eu conseguisse ajudar as pessoas e eu conseguisse viajar, tipo, que fosse uma coisa, né, que eu praticasse fora do Brasil também. E eu falei, caramba, eu vou fazer engenharia química
e é isso, vou ser engenheira e tal, vou criar minhas coisas e vou vender. Esse era o meu objetivo. Veio o terceiro ano, fiz a prova do Enem, tirei 980 na redação, tirei boas notas nas outras matérias também, da nota. E aí, quando saiu o resultado, quem viu minha nota foi minha mãe. Eu não tive coragem pra vir, fiquei muito nervosa. E eu lembro que eu tava sozinha em casa, sentada na cama dela, no quarto dela. E aí, quando ela falou, Carol, vou ver sua nota, me passa aí seu login e sua senha, e aí eu te ligo pra te dar o resultado. Quando ela ligou pra dar o resultado, ela falou que eu tinha tirado 980 na redação e falou também as outras notas das outras matérias. Gente, eu parecia criança, tipo, eu subi na cama da minha mãe e comecei a pular. Tipo, meu Deus, socorro, nossa! Tal, então assim, foi um alívio muito grande, porque depois de tudo o que eu passei, tudo o que minha família teve que passar, não é, pra me dar uma educação assim boa, uma base boa, e chegar e ver que, assim, no final das contas, teve um bom resultado, assim, compatível mesmo com o meu esforço, nossa, isso foi muito recompensador, isso foi uma sensação, assim, muito grande de alívio, sabe? Tipo, eu já chorei de tristeza, eu já chorei de alegria, mas chorar de alívio não tem preço, isso é uma coisa da vida. Saiu a nota, aí começou o SISU, aí eu tinha nota pra passar em tudo, tipo medicina, tudo, por conta do fato de eu sempre estudar muito. Muita gente falava pra mim, Carol, faz medicina, você passa e tal, não sei o que. Eu não, tá doido, sangue, não. Tá maluco? E aí eu sempre refutei muito essa parte, sabe? Eu falava, gente, esse pessoal tá muito doido. Assim, todo mundo me via médica, menos eu. Até meus pais, assim, já chegaram a falar, não, faz medicina. Não, essa gente tá doida. Eu fui no primeiro semestre, eu terminei o ensino médio em 2018, em dezembro de 2018. No ensino médio, quer dizer, aí quando foi em janeiro de 2019, saiu o resultado da nota do Enem. E aí eu botei pra Engenharia Química na UFRJ. Fiquei, se eu não me engano, em 7º lugar. Entrei pra Engenharia na UFRJ, na Escola de Química e tal. Gente, eu conheci pessoas maravilhosas, assim, foi uma experiência muito boa. Sair do colégio particular, classe média, ir pra uma faculdade pública, tipo, te ensina muita coisa. Assim, é outro mundo, são outras realidades, outras perspectivas, outro modo de vida. Então, assim, eu sempre estudei perto de casa e aí, do nada, eu ter que passar 3, 4 horas do meu dia em transporte público para chegar na faculdade e depois voltar, ainda tem que estudar quando chegar em casa e fazer as tarefas da casa também, tipo, limpar, fazer comida, essas coisas. Então, assim, foi uma experiência que mudou muito a minha forma de enxergar a vida e eu também amadureci muito com isso. Só que, assim, o tempo foi passando, eu me mudei, minha mãe ficou doente, enfim. E aí eu fui percebendo que, cara, eu gostava de química, mas eu não gostava de engenharia química. E eu fui conversando com muitas pessoas. Conversei com gente que dava aula, conversei com professor, com pessoas que já estavam já no mestrado, já no doutorado. E fui pesquisando mais sobre a carreira. E eu comecei a ver que, tipo, eu gostava da parte da química, não da produção em si. Eu me frustrei muito por conta disso. Claro que, assim, eu não me arrependo de ter feito isso. Eu acho que talvez se eu tivesse entrado direto pra medicina e não tivesse feito esses 2 meses de engenharia que eu fiz, eu acho que teria esse negócio de e se, sabe, esse pensamento corriqueiro. Então, eu acabei no dia 17 de maio de 2019, se não me engano, uma sexta-feira. Eu fui e eu cheguei pra minha mãe, eu cheguei da faculdade, era uma sexta-feira, na hora do almoço, eu falei assim, mãe, não quero mais fazer engenharia. Quando ela olhou assim pra mim e falou, você tá doida? Tipo, meu Deus, o que você tem na sua cabeça? Seu pai vai te matar. Porque pensa, né, você, fazendo um sacrifício de anos, né, estuda pra caramba, tira uma boa nota, quando você chega lá, pega a tua boa nota, usa pra uma vaga que você não vai, tipo, realizar, vai concretizar de fato. E aí, como é que fica? E daí, pessoal, que eu saí do curso, tipo, eu abandonei, tipo, eu tranquei mesmo. Eu tinha um mês pra decidir que curso que eu ia fazer. Porque eu lembro que o SISU era na última semana de junho, ou seja, eu tinha um mês e uma semana. E nesses aí 40 dias, cara, eu fiz de tudo. Eu fui na igreja, eu fiz corrente de oração, fui pra psicólogo, fiz teste vocacional, fiz coaching, fiz tudo. Fiz jejum de rede social e, tipo, eu entrei em uma crise existencial de eu questionar, tipo, o sentido da minha vida, sabe? Porque eu ficava pensando, caramba, eu me esforcei tanto pra nadar, morrer na praia. Eu pensei, preciso me reconectar comigo mesma, né? Tipo, falar com Deus e saber o que Ele quer de fato, qual é a minha missão. Depois de muita leitura, muitas orações, muita paciência, muito tudo,
eu acabei optando por fazer medicina. Eu coloquei minha nota pra medicina na UFRJ, no Siso 2, passei. E aí eu lembro assim como se fosse hoje, na madrugada de quarta pra quinta, saiu a nota, aí tipo, né, tava lá a lista de aprovados e tudo mais. Eu falei, caramba, tipo, finalmente vou ser caloura de vez. E aí eu entrei na faculdade, comecei a faculdade em julho de 2019. De lá não saí mais. Eu concluí meu curso em 15 de julho do ano passado, 2025, e aí eu formei como mestre pela UFRJ. Só que, né, não basta passar por dificuldades na fase do vestibular, você também tem que passar. Acho que dificuldades sempre vão ter, né? Sempre vão existir, mas de diferentes gêneros, são situações diferentes também. E conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo experiência e vai, né, tendo novas lições para você carregar pro resto da sua vida. Na faculdade, sim, outro mundo, posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas também a faculdade não foi uma época assim fácil, como eu já falei anteriormente. Eu morava, né, em um bairro muito distante da minha faculdade, tipo, era do outro lado da cidade, eu gastava muito tempo em transporte, não tinha carro. As coisas de medicina são muito caras, eu não tinha algum parente, assim, meu médico pra me dar, segue esse caminho, esse aqui que você vai se dar bem. Faz isso daqui. Eu te indico pra fulano de tal que eu tenho contato. Assim, pelo fato de eu não ter nenhum médico na minha família, e assim, não vir de uma família rica, eu já chegava na faculdade assim, cara, eu preciso ter um esforço maior do que a maioria das pessoas, porque eu não tenho, né, essa pessoa pra me levar pra cima. Eu preciso construir meu próprio caminho sem a ajuda de terceiros familiares. Então, assim, eu sempre tive isso muito em mente. E baseado nisso, que eu comecei a, né, tipo, caramba, eu preciso construir minha rede de contatos, preciso fazer minhas coisas. E, assim, óbvio que eu me esforcei na época lá da escola, mas agora o esforço tem que ser maior. Que eu comecei, assim, a estudar muito também. Óbvio, né, que tiveram muitos altos e baixos, posso gravar um vídeo depois específico sobre isso. Mas assim, a faculdade não foi nada fácil, ainda mais porque era tempo integral. Muitas vezes eu queria fazer algumas coisas e eu não tinha como. Assim, o que me salvou várias vezes é tipo PDF de livro, resumo de veterano. E na vida a gente vai ter que se adaptar a várias situações. Durante a faculdade eu sempre procurei assim, ser uma pessoa muito proativa, participar de ligas acadêmicas, fazer iniciação científica. Sempre gostei muito também de procurar outros mestres para eles me dar, já que eu não tinha esse suporte dentro da minha família em relação a me guiar na carreira da medicina, eu tirar dúvida também com outros mestres, professores. Assim, eu nunca tive uma pessoa específica para falar para mim, segue esse caminho daqui que você vai se dar bem, faça isso, faça outra coisa. Mas isso é uma das coisas assim que eu acho que talvez seja a minha maior dor nesse quesito assim, de trajetória da medicina. E talvez seja por isso que eu tenha me identificado muito com algumas pessoas e, né, procurar ser a mentora de outras pessoas, para elas não se sentirem perdidas, assim como eu me senti muitas vezes, assim, sem rumo, como se eu fosse, tipo, um motor de uma Porsche em um Palio, com todo respeito a quem tiver Palio, mas enfim, com todo respeito à Fiat. Mas eu queria muito ter tido esse direcionamento de o que fazer, quando, onde, em qual momento, com quem. Então, pra mim, isso foi, assim, uma dor que eu carreguei durante muito tempo. E, claro, né, mas nem tudo foi tudo de ruim. Eu também aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas de diversos locais da Terra. Tive oportunidades excelentes por fazer estágios de neurocirurgia na USP São Paulo, no Sírio-Libanês, conheci várias pessoas de fora, tanto de São Paulo quanto de outros estados do Brasil. Consegui ir para Harvard 2 vezes, fiz 2 estágios lá. Então, fui para vários congressos, tanto no Brasil quanto fora também. Fui no Congresso Americano de Neurocirurgia. Conheci muita gente. Então, assim, se você chegasse pra mim, não, se eu chegasse pra mim mesma lá do passado, eu falasse, você vai passar isso, mas você vai fazer isso. Nossa, fica caramba. Então assim, na parte da medicina, foram muitos altos e baixos. Foi muito difícil, mas graças a Deus e ao apoio dos meus pais, eu nunca desisti. Durante uma fase também da faculdade, eu trabalhei, eu dava aula, né, de preparatório para o Enem, dava mentoria, já trabalhei também como social media, já fiz, tipo,
Outros trabalhos também, assim, da parte mais corporativa, de confecção de documento, tradução, essas coisas. E meu sonho sempre foi estar fora. Então, assim, o maior milagre que eu tenho na minha vida, que assim, eu tenho não orgulho em relação à minha pessoa, mas a ver que, tipo, Deus realmente agiu na minha vida e Deus pode fazer tudo, é eu ter conseguido esse intercâmbio na Faculdade de Medicina da Harvard. Então, isso pra mim, assim, eu posso, com certeza, eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre isso, mas, assim, é um capítulo que, nossa, pra mim era uma coisa muito distante, tipo, não tem aquela música, aquilo que parecia ser impossível. Então, é basicamente isso. Então, foi o que tinha que ser. E eu sou muito grata à minha família, aos meus pais, porque se não fosse eles eu não teria conseguido me formar. Foi muito difícil, mas eu vou falar mais sobre isso em um outro vídeo, senão esse vídeo vai dar, sei lá, 1 hora. Mas claro, né, tipo, consegui ter muitas boas oportunidades ao longo dessa trajetória. E é isso, pessoal. Basicamente assim, hoje, agora, eu tô, né, tenho 6 meses mais ou menos de formada. No momento, eu tô me dedicando a revalidar meu diploma nos Estados Unidos, fazer meus projetos de pesquisa e também minha prova de residência. Eu quero seguir carreira de neuro. Desde o começo da faculdade, sempre quis ser neuro, sempre tenho um propósito assim, muito forte que queima dentro de mim em relação a isso. Então, enfim, por N motivos também, tenho muito histórico na minha família de AVC isquêmico, então assim, isso sempre chamou muito a minha atenção, sempre gostei muito de saber como é que o sistema nervoso se comporta, estudar o comportamento humano, as questões da ação, onde, né, cada região do cérebro, qual a função que ela tem, como é que o cérebro, como que a mente humana funciona também. Então, assim, essa parte sempre me chama muita atenção, sempre tive muita curiosidade. Basicamente, a história resumida é isso. Talvez, assim, alguns capítulos eu tive que pular e, né, ser um pouco mais breve, mas na parte da faculdade de medicina eu vou gravar um vídeo específico só pra isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham se identificado de alguma forma e que esse vídeo possa... Enfim, se você tá precisando de alguma palavra de motivação, de esperança, que esse vídeo possa chegar até você. Eu gostaria muito de ter ouvido alguém falar isso pra mim antes, mas enfim, não desista dos seus estudos, porque no final sempre vai valer a pena, porque não, assim, você olhar pros seus pais, pra sua família e você ver, tipo, o quanto eles são orgulhosos de, né, ter uma pessoa ali como você, isso não tem preço. Então, assim, é um sentimento de gratidão muito forte, mas claro, precisei ter muita resiliência, ter muito peito, né, pra falar, caramba, eu realmente preciso fazer isso, não por mim, mas pelas pessoas que estão comigo, pelas pessoas que construíram essa história, que construíram e que estão construindo essa história comigo. Não se esqueça de inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram, @passe, com a passe, primeiro passe 2S, segundo passe C, que é meu sobrenome. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar aqui nos comentários, ou se quiser mandar lá no Instagram também, meu direct está aberto, ou se quiser também, né, pedir conselho, desabafar, eu também estou aberta a isso. Então é isso, pessoal. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo para quem precisa ouvir isso. E é isso, gente. Essa foi a minha história basicamente de 20 anos, resumida em um vídeo de meia hora e 40 minutos. É isso, pessoal. Beijos. Finalmente, depois de tantos anos, eu falei. Enfim.